acho que dá para começar, já são 7h03. Vamos começar. Então, boa noite, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina M037, da Inova Unicamp. A aula de hoje, a aula 4, vai ser com o Kleber, e o tema vai ser como avaliar a ideia de um novo negócio. Bater um papo aqui com o Kleber primeiro, antes de começar a apresentação dele. Kleber estudou computação na Unicamp, né? Computação, fiz graduação em engenharia da computação e mais tarde depois o mestrado em ciência da computação. E você fez também uma pós-graduação em marketing. Em marketing. Esse é o lado negro da força. É importante também, né? Sem dúvida. E o Kleber fundou 3 empresas, né, Kleber? A Icaro e a Everflow de tecnologia, né, relacionado à computação, e a IVT, que é mais relacionada a investimentos, né? É isso mesmo, correto. E você pode fazer uma linha do tempo, assim, desses acontecimentos aqui pra gente? Posso. Na verdade, eu me formei na Unicamp nos lados idos de 94. Uhum. Aí depois de ter uma passagem pelo mercado, eu trabalhei na IBM, trabalhei numa integradora pequena de São Paulo, depois abrimos a Icaro. Então a Icaro foi fundada em 97, sou sócio fundador e até hoje trabalho no board da empresa. Lá para o ano 2010, 2011, foi quando a gente fundou a IVP. Na verdade, IVP, Nova Venture Participações, né? Na verdade, é uma empresa de investimentos, formados por ex-alunos da Unicamp, gente do ecossistema da Unicamp. E a Everflow é uma startup, e essa a gente fez o spin-off a partir da Icaro em 2018. Ela tem 2 anos de idade. Recente. Então agora você está se dedicando mais à Everflow. Exatamente. Inclusive, hoje o case de testar a ideia vai ser baseado na experiência da Everflow. Legal. É bom porque acho que combina com o tema de hoje, né? Você ainda está num novo negócio, né? Vocês ainda devem estar num processo de alguma forma, validação da empresa. É uma empresa muito jovem ainda. O tempo todo. Na verdade, sim. A gente vai comentar um pouquinho disso. A gente está tendendo agora para a fase de scale-up, mas a gente não para de fazer customer discovery. Não tem como parar. Então, ainda estamos fazendo muito teste, muita descoberta, mas agora preparando para o scale-up, que é a próxima fase. Beleza. Bom, a gente já está com 101 participantes, então pode mandar bala aí na apresentação. Tá bom. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à disciplina de AM037. Hoje o tema é como avaliar a ideia de um negócio. Obrigado ao Ali aí pela introdução, pela apresentação e pelo suporte. E a Inova aí pelo convite de participar mais uma vez. Quando eles me fizeram a primeira vez esse convite, eu perguntei, tá bom, vamos falar de quê? Quer dizer, qual é o objetivo da disciplina? E eles me mandaram essa encomenda, né? Então, o que a gente vai falar? Qual que é a ideia do dia de hoje? É como que a gente avalia uma ideia de um negócio. Quer dizer, como é que a gente certificou que a ideia era boa, como testar uma ideia, que tipos de pesquisa você faz quando você começa um negócio, que tipo de pesquisa você ainda faz regularmente, dicas para fazer pesquisa, conselhos sobre pesquisa. A palavra pesquisa aparece aqui umas 4 vezes, tá? Então, existe, obviamente, um componente forte de pesquisa, mas eu também vou mostrar para vocês que tem algumas técnicas mais novas que misturam pesquisa com experimentos, né? E a gente vai discutir um pouco essas 2 escolas de administração e de gestão e como é que elas impactam o nosso dia a dia, tá bom? Então, espero que no final desse período aqui a gente consiga ter endereçado a maior parte dessas perguntas. O Ali já fez uma introdução, né? Então, eu sou o Kleber, sou sócio fundador e CEO da Everflow, que é uma startup de process mining. Ela nasceu como um spin-off da Icarotech, da qual eu também sou sócio fundador, que é uma das 200 maiores empresas de TI do Brasil, está 10 vezes entre as melhores empresas para trabalhar. Sou sócio fundador da IVP, que é um ecossistema de investimento aí ligado à Unicamp, e atuo também como mentor de algumas startups, né? Em termos de formação acadêmica, quer dizer, fiz engenharia da computação, aí eu passei pelo marketing,
Hoje, na verdade, a palestra tem mais a ver com marketing do que computação, né? Depois fiz um mestrado em ciência da computação um pouco mais recentemente. Rapidinho uma agenda, eu tinha pensado em dividir isso aqui em 3 momentos. Primeiro momento, falar um pouquinho da escola tradicional de MBA e o que isso afeta quando a gente vai fazer o teste de um novo negócio, né? O linguajar, o jeito que a gente trabalha, o tipo de pesquisa que se faz. Depois eu vou tentar contrapor isso com um modelo um pouco mais moderno, que a gente chama de escola contemporânea, que é o famoso Lean Startup, né? O que o Lean Startup traz? Como é que é a abordagem para a estratégia, para como você descreve o seu negócio e principalmente como você testa a sua ideia. Vocês vão ver que são modelos, eles se contrapõem até um certo ponto. Depois vou usar o próprio caso da Everflow para mostrar como é que a gente fez um pouco desses testes e como é que isso veio evoluindo já dentro de um modelo mais orientado para o Lean Startup. Tá? Depois resumo, bibliografia, a gente abre para perguntas. Se estiver indo muito depressa, vocês comentam aqui, reclamam no chat. Se estiver indo muito devagar, vocês também reclamam no chat, tá bom? Falar um pouquinho de escola tradicional. Se a gente for falar de administração, escola tradicional, e principalmente estratégia, existe um trabalho de um autor chamado Michael Porter. Ele escreveu esse tratado aqui, acho que tem até o livro aqui. Ó. Esse tratado aqui ele escreveu em 1980. E ele definiu boa parte da teoria de como funciona a estratégia competitiva no mercado, né? Então ele teorizou e definiu algumas ideias, mas a grosso modo ele criou o modelo das forças. Como é que funciona isso? Basicamente você tem aqui um mercado onde todo mundo compete, aqui está você e todos os seus concorrentes. Esse mercado onde você está competindo, ele é pressionado por todos os lados, né? Existe um certo nível de pressão vindo dos compradores, né? Então, por exemplo, se você é um fornecedor do Banco Itaú ou da Telefônica, etc., você tem um poder de barganha comparado muito pequeno. Então, se ele falar para você que ele quer de um jeito, provavelmente a coisa vai acontecer do jeito que ele quer. Isso a gente chama de poder de barganha do comprador. Ele é mais forte que você, ele numa mesa de negociação puxa os termos para dentro daquilo que é interessante para ele. Existe também, em algumas cadeias, o poder de compra do fornecedor, né? Então vamos pensar aqui, cadeia metalúrgica. Esses caras provavelmente compram minério de ferro da Vale ou da concorrente dela na Austrália. Tem poucos grandes mineradoras. E as grandes mineradoras, como elas são muito grandes, elas impõem um poder de força do fornecedor. Tá? E a gente tem aqui também a ameaça de novos entrantes, né? Então você está aqui, né, desenvolvendo um projeto de process mining e de repente você descobre que um outro player de TI entrou no seu mercado bem forte, bem grande e vai lhe ameaçar. Isso é uma preocupação. Ou pior, né, o que a gente chama da ameaça dos produtos substitutos. Então, já existiu uma vez um mercado de máquinas de escrever. Quando os computadores se popularizaram, com editor de texto, etc., um outro produto, não é o mesmo produto, dizimou esse mercado. Ou, mais antigamente ainda, os bondes foram dizimados pelos carros, e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Você acaba tendo uma combinação de forças, né? E de duas barreiras, a barreira de entrada e de saída do mercado. Né? O que é a barreira de entrada? Quão difícil é entrar no mercado? Né? Se for entrar no mercado de TI, concorrer com a Everflow, o investimento é relativamente baixo. Né? Então, a gente diz que... Né? Conhecimento talvez seja uma barreira, etc. Mas a combinação de fatores ela é relativamente baixa. Ao passo que você vai falar, não, eu vou concorrer com a Boeing, eu vou construir aviões em escala global. Cara, os investimentos são hercúleos, de capital, de tecnologia, de cadeia de suprimento, etc. Quer dizer, é muito difícil entrar no mercado. Isso é a barreira de entrada. E tem a barreira de saída. Né? A barreira de saída é, puxa, meu negócio não é mais lucrativo. Como é que eu saio dele? Sair de né? Se você tem uma banquinha de jornal na rua, você fecha a banquinha e vai embora, acabou. Agora, se você é a Boeing, você tem compromisso assumido com todas as aerolíneas do mundo, você não pode simplesmente sair. Então, dadas essas forças dos players e essa componente de barreira de entrada e saída, o Porter teorizou que você consegue definir a lucratividade e o risco de uma determinada indústria. É um trabalho super interessante na época, obviamente hoje ele está sendo muito contestado,
mas ele trabalhou muito essa questão e ele defendia que toda empresa tinha 3 posicionamentos estratégicos possíveis, né? Especialização total, qualidade, etc. Preço, sou mais barato, ou especialização com foco. Ele criou toda essa teoria, muita gente estudou MBA e fez curso desse jeito, como eu também fiz. E meio que atrelado nessa escola, criou-se uma escola de como escrever um plano de negócios. Então imagine você que você vai começar um novo negócio e você resolveu começar com uma mineradora. Negócio super tradicional, etc. E você vai buscar investidor. Cara, não tem jeito. Você tem que escrever um plano de negócio. Se é um negócio tradicional, ele pede um plano de negócio. Como funciona um plano de negócio? Ele tem 2 metades. Do lado esquerdo, uma fase analítica. Do lado direito, uma fase sintética. Então, na fase analítica, você vai ter que dizer qual a sua missão, sua visão, seus valores, a sua identidade, o que é a chave para ter sucesso na sua visão, e aí um bando de itens de pesquisa. Por isso que isso intersecta a nossa conversa de hoje. Eu preciso fazer uma análise do ambiente no qual eu estou inserido. Lembra lá do Porter? Tem que saber como é que a coisa funciona. Quem manda no mercado, quem tem força, quem não tem, etc., né? Como é que é o processo de compra dos seus clientes, né? Quanto que eles compram, como eles compram, quem decide, etc. Análise qualitativa e quantitativa. Analisar os concorrentes, como é que eles se comportam, eles são agressivos, não são, né? Nível de fair play, né? Entendê-los, mapeá-los. Isso tudo a gente converge no que a gente chama de uma matriz de SWOT. É uma matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Só que é meio que o resumo, a interpretação resumo da fase analítica. Então, se um dia alguém chegar para você e falar, preciso fazer uma matriz de SWOT, né? Ele está pedindo para você fazer isso, para você mapear quais são as suas forças e suas fraquezas em relação ao mercado, em relação aos concorrentes, e disso quais são as oportunidades que se abrem e as ameaças que se delineiam. Basicamente é assim que funciona. E de lá você deriva um posicionamento, você vai definir uma estratégia. Provavelmente você usaria, né, alguns conceitos aqui do Porter, né, posicionamento estratégico, matriz de Ansoff, como é que você vai crescer, matriz BCG, como é que você vai gerir o ciclo de vida dos seus produtos, e vai desdobrar isso nos 4 P's do marketing, né? Preço, produto, praça e publicidade. Né? Então, geralmente, você acaba traduzindo tudo isso em ações nessas 4 linhas. Desenha um plano de ação, um cronograma e um orçamento. Isso aqui é um plano de negócios tradicional. Business as usual. Né? Todo mundo já fez um desses. Muitos investidores ainda exigem um desses, os mais tradicionais, e é um modelo bastante adequado para negócios mais estáveis e de grande monta, onde esse investimento de fazer um plano de negócio desse se justifica. Tá? Bom, esse tipo de plano de negócio traz à tona a questão da pesquisa. Como é que a gente faz pesquisa? O que é pesquisar? Né? Classicamente, você tem 2 tipos de pesquisa. Pesquisa primária e pesquisa secundária. Né? O que é pesquisa primária? Pesquisa primária, como o nome diz, você está fazendo a pesquisa em primeira mão. Você está indo a mercado, você está indo ao mercado e buscando a informação direto da sua fonte. Tem N técnicas para fazer isso. Né? Então, você pode fazer observação de como o seu cliente se comporta, você pode fazer dinâmica de grupo foco, levantamento empírico, levantamento experimental, pode fazer coletar dado por amostragem, por método de contato, por análise e representação. Pega o livro tem o livro do Kotler aqui, tem um capítulo só sobre pesquisa. Então, você tem vários jeitos de fazer, várias técnicas, mas o que é importante saber? Quando você faz pesquisa primária, você tem como produto final um dado mais customizado para a sua necessidade, você colheu aquilo que você entendia que era importante, só que você tem um custo muito elevado para fazer isso. Né? Fazer pesquisa primária não é coisa para startup pequena, com dinheiro da família começar. Tá? Existe pesquisa secundária. Pesquisa secundária é aquela que você pode fazer de fonte interna. Se você tiver numa empresa grande, que está pensando em fazer um spin-off, às vezes ela assina revistas, pesquisas, etc. Você pode usar. Publicações governamentais, muitas vezes estão abertas, dados do IBGE, etc. Periódicos, livros. Né? Por exemplo, quando a gente foi fazer o trabalho nosso, e eu fui mapear as empresas que podiam comprar as ferramentas, eu fiz algo tão prosaico quanto usar a lista da Exame, maiores e melhores. Foi um ponto de partida para a primeira pesquisa que a gente fez.
Você tem algumas instituições que publicam dados comerciais, você pode comprar um relatório específico, a Nielsen para dados de varejo, Gartner para dados de TI, e tem um amigo de todo mundo, também conhecido como Google. Né? Na verdade, a gente deveria ter invertido. A gente começa com o Google, depois olha o resto. Né? Saber pesquisar no Google é também parte do trabalho de alguém que quer empreender. E fonte secundária, qual o resultado? Você vai ter um dado menos customizado, afinal ele não foi gerado para você, está aproveitando algo que outra pessoa, outra instituição gerou com outra finalidade, mas ela tem um custo muito menor, muitas vezes até zero. Tá? Então, geralmente o que a gente faz é um mix dessas duas abordagens em algum nível para suportar aquilo que a gente quer fazer. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Então aqui é bem a escola tradicional. Oi, O Ali Kleber. responde por todo mundo, está bem? Não, é porque eu vi no chat que a Amanda falou, Kleber, você pode ir um pouquinho mais devagar? Posso. Desculpa, Amanda. Obrigado pelo toque. Vou É, tentar falar mais devagar. Legal. Bom, essa é a escola tradicional. Quando a gente fala agora de uma disciplina de inovação, empreendedorismo, etc., é muito natural que a gente esteja falando de um ambiente de startups, né? Ou seja, um ambiente em que a gente quer olhar para esse mundo com um olhar de inovação, né? E aí o que aconteceu é que o ambiente de startups ele acabou criando um novo conjunto de ferramentas de estratégia e de pesquisa também, né? E que são, não é que elas neguem ou que elas digam que as outras não prestam, não é isso, mas elas servem para um outro propósito. Elas servem para negócios de alta tecnologia, de alto risco, de altas indefinições. Elas vão tentar tocar um outro ambiente que é muito próximo desse modelo moderno de startups, de tecnologia da informação, de genética, de biotech, né, desse mundo mais novo que a gente tem encontrado. Né? E aí, quando a gente fala, se o Porter foi o livro da geração da escola tradicional, se a gente for falar em estratégia, talvez o Blue Ocean Strategy seja o melhor livro que saiu sobre estratégia moderna. Né? Então, aqui, a gente não quer tanto medir força com outro competidor, mas, na verdade, a gente quer tentar criar um posicionamento e uma oferta que sejam tão únicos que a gente crie o que ele chama de um oceano azul, né? Que se contrapõe à ideia de um oceano vermelho. Oceano vermelho para dar aquela ideia de um oceano cheio de predadores e que o sangue corre solto, né? Oceano azul é aquele que você está no mercado onde você não tem menos pressão da concorrência, onde a competição é mais irrelevante no teu negócio, onde você consegue criar e capturar as necessidades mais novas do seu cliente, né? E você quebra essa equação tradicional do Porter, opa, desculpa, gente, entre custo e valor, né? Um dos exemplos mais clássicos, se alguém lê o livro, é, por exemplo, a questão do Cirque du Soleil. Né? O Cirque du Soleil foi uma empresa que reinventou o negócio de circo. Né? E como é que eles fizeram isso? Eles conseguiram, ao mesmo tempo, propor uma nova forma de arte, de entretenimento, que tirava do circo alguns dos seus elementos interessantes, mas que deixava de lado outros. Então, você não tem mais animais. Por que não tem mais animais? Porque talvez os clientes não estavam mais tão interessados em ver um elefante, etc. E porque era muito caro manter esses animais no circo. Então você tirou isso. Quando você tira isso, o que você traz de novo? Trouxeram um elemento teatral, um elemento musical, um elemento artístico. Então eles criaram um novo gênero, que ele não é teatro, ele não é circo, ele não é cinema, ele é uma forma nova, onde ele conseguia cobrar um ticket mais alto, tendo, em contrapartida, custos até mais baixos. Né? Então ele criou um novo mercado. Obviamente, criar um mercado azul é extremamente difícil. Né? Ele existe, talvez, como um exercício de reflexão, de planejamento, para que a gente consiga olhar para um negócio de uma forma diferente. E, de certa forma, isso é um pouco do que eu quero hoje provocar vocês. A gente deve sempre olhar para o nosso negócio de uma forma diferente. Né? Olha, tem alguém com uma mão levantada aqui. Tem alguma pergunta?
É o Ricardo. Deixa eu ver aqui. Eu perguntei para ele no chat aqui. Ele não falou nada, só abaixou. Ah, tem alguém Então, por perguntando a enquanto, lista não. dos livros. Isso, a lista dos Eu livros. tenho um slide com a bibliografia no final. Tá? Então, Beleza, beleza. eles devem estar todos lá no final. Beleza. Joia. Só que agora, então, a gente tem um novo jeito de enxergar a estratégia, né? Que é esse jeito de tentar criar um oceano azul. E a gente também tem uma nova forma de tentar escrever esse plano de negócio, essa estratégia, esse modelo de negócios, para ser mais preciso, dentro desse novo contexto, que é o Business Model Canvas, né? Se não me engano, nessa disciplina vocês vão ter uma aula só sobre isso, mas basicamente o Business Model Canvas está para as startups modernas como o plano de negócio estava para o tradicional, né? Então você vai tentar desenhar num único modelo qual é a sua proposta de valor, que clientes você atende com essa proposta de valor, como você, a partir de que canais de venda você chega no cliente, como você se relaciona com esse cliente, e esse ciclo todo gera um fluxo de dinheiro, é a sua receita, né? Então, esse cliente, para consumir seu produto, ele paga, você recebe o dinheiro aqui embaixo, e do lado esquerdo está a sua estrutura de custos. Quais são as atividades que você precisa fazer, que custam dinheiro, os recursos chaves que você também precisa ter para executar suas atividades, os parceiros ou fornecedores que você precisa, e para sustentar essa estrutura, você tem uma estrutura de custo. Se você fizer um desenho, se o seu modelo de negócios for bom, a sua estrutura de receita supera a sua de custo, porque a sua proposta de valor encanta o cliente e todas as outras partes se encaixam de uma forma homogênea, de uma forma legal, sem atrito, e você entrega o seu valor para o seu cliente de uma forma financeiramente interessante. Tá? Isso aqui, hoje, é como eu comunico, por exemplo, a estratégia da Everflow para o nosso board ou para um possível investidor. É desenhando um canvas desse tipo. Beleza? Mas aí vem um problema. Qual seja, para eu preencher esse canvas, eu preciso aprender um monte de coisa. E um monte de coisa que quando a gente está começando o negócio, a gente absolutamente não sabe. E esse é o grande problema. Qual o problema de uma startup? Existem muitas perguntas em aberto, muitas variáveis em aberto. Enquanto você não consegue sedimentar um pouco essas incertezas, é difícil você fazer o scale-up. Né? No fundo, é aquela história, a gente precisa aprender a engatinhar, caminhar, correr e depois voar. Não dá para pular etapa. Né? E aí entrou um teórico, Steve Blank, que escreveu um livro que influenciou todo esse mercado, que é o Lean Startup. E o que o Steve Blank define? Que uma startup ela passa por alguns estágios na sua vida, tipicamente a descoberta do cliente, a validação do cliente, depois a criação do cliente e o desenvolvimento da companhia, a construção da companhia. Tá? O que acontece? Quando a gente está no ciclo de startup, a gente está iterando múltiplas vezes aqui dentro, porque esse não é um processo determinístico. É muito raro a gente ver uma startup que falou, eu vou fazer esse produto para esse mercado, e depois de um ano continuava fazendo o mesmo produto para o mesmo mercado. É muito raro, né? Porque a gente tem que ajustar. A gente, quando começa, tem uma ideia do que pode ser, mas a gente precisa validar isso, né? Então a gente tem essas duas fases muito bem definidas. Dentro da descoberta do cliente, o que a gente quer saber é se existe um fit, um encaixe entre problema e solução. O meu produto resolve algum problema? Que problema é esse? Né? Eu vou construir o que a gente chama de MVP, eu vou falar de MVP daqui a pouco, mas é o Minimum Viable Product. Né? O que é o produto minimamente viável que entrega esse valor? Né? E quais são os funis que a gente pretende atender com esse produto? Aí você vai e pula para o lado do cliente. Fala, tá, consigo atender algum segmento de indústria, algum subconjunto de clientes com o meu produto? Tem aderência? O cara quer comprar? Né? Às vezes você viu a solução, ele não enxergou, ele não percebeu. Qual o modelo de negócio?
Qual vai ser o business model canvas que vai colar essas duas partes? Né? Como é que eu faço as vendas e o marketing disso tudo? Ah, não funcionou. Pivota. Muda as coisas, adapta, muda alguma variável, muda alguma coisa do seu produto, muda uma abordagem de mercado e fica iterando até você chegar numa equação que você fala, pô, legal, eu me esforço mais um pouco aqui, sai negócio do outro lado. Está na hora de eu fazer o scale up. E aí eu vou para o lado direito. Tá? Então, quando a gente fala de pesquisa em ambiente de startup, não basta aquela pesquisa estática que a gente faz no Google, que a gente busca, que a gente pega a revista Exame, como eu peguei, que a gente lê o artigo do Gartner. A gente tem que falar com o cliente. A gente tem que testar. Porque as coisas têm muitas variáveis que a gente não domina, que a gente sequer sabe que existem, às vezes, e atrapalham o negócio. Tá? Como que a gente valida, então? Primeira coisa, faz um protótipo. Né? Eu vou mostrar 2 exemplos de protótipo nos próximos 2 slides. Qual que é a ideia do protótipo? Eu preciso... Se eu vou falar com o meu cliente, eu preciso levar alguma coisa comigo. Não dá para chegar com uma folha em branco e perguntar para ele o que ele quer. Isso não funciona. Eu preciso levar alguma coisa que aponta na direção de onde o produto quer ir, para testar com ele, para verificar com ele. Né? A prototipagem é uma das técnicas mais importantes de inovação que existem. Tá? E a ideia do protótipo é como é que eu faço algo assertivo, rápido e barato. A gente vai mostrar alguns exemplos. E aí você vai ter conversa com o cliente, com o protótipo na mão. E a primeira pergunta é, você compraria se? E aí você testa as suas hipóteses. O que é valor para ele? O que não é? Por que ele compraria? Por que ele não compraria? Você está tentando achar o problem solution fit. Né? Onde você pode fazer isso? Onde que a gente fez isso? Feira. Né? Feira é um ótimo lugar para você testar isso. Você faz um protótipo rapidinho, leva para a feira, todo mundo está lá passando. Se for algo interessante, ele para ver e você entrevista e pergunta. Né? Outra forma da gente validar, fazer uma prova de conceito, um proof of concept. Né? Então, a gente fez dezenas de provas de conceito no começo da startup, justamente para mostrar para o cliente de que aquilo podia resolver um problema dele, um problema real dele. Outra coisa que você pode fazer para validar é fazer pitch. Né? Pega o seu negócio, sua empresa, a ideia do seu produto e tal, e mostra isso para um parceiro. Né? E fique preparado para tomar negativas, para ouvir não, para ouvir críticas, faz parte. Né? A gente mais toma tombo do que fica de pé. Isso é parte do processo. Bom, eu falei que protótipo tem que ser barato, né? Deixa eu mostrar um exemplo de um protótipo. Esse é um videozinho da IDEO, mostrando um protótipo deles. A IDEO é uma das empresas mais influentes do Vale do Silício em design. Né? Eles praticamente criaram uma área de pesquisa chamada Design Thinking. Né? Isso aqui é um exemplo de um protótipo de um jogo para celular. Dá uma olhada aí, gente. Confere aí. So this is possible dance moves for Monster Maker. So music starts, and I'm the player, so I come in and I touch the monster, and he gives me a special dance move. I go and touch again, and he does a different one. And it can go for as long as I want. It has a few signature moves. And when I've had enough and I'm done dancing, I touch the back button. It causes the music stops. Monster Maker. Cool. Sonic. Come on, Sonic. Whoa. Get in there, Sonic. E aí, gente? Você acha que foi muito caro fazer esse protótipo desse joguinho no celular? Muito barato. Né? Os caras tentaram pegar e fazer da forma mais barata possível, tentar colocar para alguém qual que é o conceito do jogo, como é que ele funcionaria, etc. e tal. Né? Isso é um protótipo. Né? Então, a gente pode sempre ser bastante criativo quando a gente pensa em protótipo. Né? Protótipo é isso, protótipo você joga fora. Protótipo não é MVP. Tá? Então, tem que separar o que é um protótipo e um MVP. O protótipo tem o objetivo de testar algumas coisas que vão influenciar o produto. Tem uma pergunta aqui, se eu podia dar exemplos de POC, de prova de conceito. Tá? Posso. Vou dar um exemplo da própria Everflow. Everflow, eu vou comentar depois, mas é uma ferramenta de process mining. A gente faz mineração de processo. A gente descobre o processo de uma empresa a partir dos logs dos sistemas que a empresa tem, sem conversar com ninguém. Né? Põe o log para dentro e
faz a descoberta do processo com métricas, já identifica os gargalos, retrabalhos, etc. O que é uma prova de conceito? É você chegar num cliente de uma indústria qualquer e falar, olha, isso é o que eu faço, quer ver ele funcionando? Me dá um log seu. Então, na prática, a gente está fazendo, ele vai fornecer um log, a gente vai colocar na ferramenta e vai mostrar para ele funcionando. Né? Então, a gente está provando o conceito de que aquela ferramenta tem aderência aos dados daquela empresa, daquela indústria. Né? Então, a prova de conceito geralmente é um pilotinho, um projeto pequeno, alguma coisa que tenta mitigar algum risco, alguma dúvida que o cliente, porventura, tenha sobre aquela tecnologia ou sobre aquela solução. Tá? Não sei se ajudou aí o Abdallah, mas só para a gente dar uma ideia. Bom, seguindo adiante aqui. Ops, desculpa. Segundo exemplo de protótipo. Isso aqui, acho que vocês conhecem o Dropbox, né? Aquela ferramenta em que você consegue compartilhar seus arquivos entre os vários dispositivos que você tem. Tipo um Google Drive, para quem usa Google. Né? Só que antes do Google Drive existia o Dropbox. O Dropbox também tentou desenhar um protótipo. Né? Vamos ver a cara que ele tem aqui, rapidinho. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Bom, o que a gente vê nesse caso? A Dropbox usou uma estratégia muito parecida com o que a gente viu da IDEO. Ela fez um vídeo simples, e uma das coisas que geralmente o pessoal faz nessa fase é tentar checar se os clientes realmente têm interesse. Era possível que nessa época, se você entrasse no site, você não conseguisse efetivamente baixar o produto, mas você ia entrar numa lista de de espera, né? de como chama isso em português? Pré-agendamento, né? De pré-venda do produto. Né? E vários casos de empresas que fazem um vídeo desse tipo, mostram um conceito, pedem para você conectar, fazem uma pré-venda e eles estão avaliando o tamanho do mercado e a resposta do mercado. Então, o protótipo tem essa característica. Ela testa algumas variáveis, ela tenta responder algumas perguntas de usabilidade, de entendimento da proposta de valor, de fazer sizing do mercado, de resposta à proposta de valor. Né? Ela geralmente se volta para isso. Ela não é MVP, porque o MVP já é um produto funcionando, minimamente funcionando. É isso que necessariamente separa os dois. O MVP já tem funcionalidade. O protótipo não precisa necessariamente ter. Acho que essa foi uma das perguntas aqui.
Critério, algumas áreas, fixo. Tá. Deixa eu tocar aqui mais um pouquinho. Eu já vou falar um pouquinho de MVP um pouquinho mais para frente. Ops. Bom, um pouquinho mais para frente chegou. O que é um MVP? Esse diagrama de Van Carnot aqui acho que ajuda bem a entender. Se você pegar o conjunto de todos aqueles produtos que são viáveis de se construir, intersectar com o produto mínimo, mais fácil e mais barato de se desenvolver, tem um lugar aqui no meio onde está o seu MVP. Ele é bom o suficiente para ser usado, mas é simples o suficiente para você fazer ele rapidinho. Tá? Então, quando a gente fala de MVP, ele é mais do que um protótipo nesse sentido, porque ele já é alguma coisa que o cliente pode pôr a mão e efetivamente usar. Ele é mais do que aquele produto que ninguém quer usar e é mais do que aquele produto que alguém com muito dinheiro conseguiu construir. Ele está exatamente naquela fronteira. Tá? Eu ia passar agora para o conhecimento do Everflow, mas deixa eu pegar algumas perguntas aqui só para tentar responder antes da gente avançar. Tratar de critério de avaliação de negócio. Boa pergunta. Não, nessa aula a gente não vai falar muito de avaliação de negócio, mas algumas coisas... Avaliação de negócio tem vários aspectos. Talvez o mais clássico seja o entendimento de como o investidor olha para o negócio, como é que ele avalia o negócio. Né? E ele mistura tipicamente coisas qualitativas e quantitativas. Quer dizer, quantitativo, obviamente, o tamanho do mercado endereçável, uma série de métricas, né? Qual é o lifetime value do seu cliente, onde você vai atingir break-even, dados bastante financeiros, etc., com dados qualitativos. Quer dizer, você tem uma equipe que consegue entregar a sua visão, né? As pessoas que estão lá são as corretas, a sua visão está alinhada com as tendências de mercado, né? Então, aí são critérios mais qualitativos. Isso seria um curso por si só. Tá? Depois, eu posso tentar depois procurar algumas referências e compartilho com a Ali para ele passar para vocês. Citar algumas áreas, alimentos, meio ambiente, que entende que existam oceanos azuis a serem explorados. Puxa, se eu soubesse um oceano azul nesse mercado, eu estava investindo nele agora. Com certeza existem, eu não os conheço de pronto, mas eu imagino que, né, se fizer um bom trabalho e pesquisar isso, necessidades há. Né? Se a gente pensar em alimentos e meio ambiente, a gente tem desafios enormes pela frente, problemas grandes para serem resolvidos. A questão é, será que a gente consegue ter um produto, uma oferta, um serviço que consegue alinhar essa necessidade grande com viabilidade econômica, com diferencial, tudo direitinho? Provavelmente tem, mas eu não vou conseguir agora pensar num da minha cabeça. Certamente não funcionaria desse jeito. Tá bom? Continuem fazendo perguntas aqui, eu tento responder aqui nos intervalos, tá bom, gente? Deixa eu comentar, eu vou tentar ilustrar um pouco do que a gente falou com o case da própria Everflow, tá? Então, rapidinho falar da Everflow, quer dizer, quem é Everflow? Everflow é uma empresa de Process Mining, e roubando o título de um relatório da Forrester, Process Mining é a bússola da transformação digital. Né? Graças a Deus eles fizeram isso para a gente, publicaram um relatório com esse nome e eu consigo usar isso para vender para os meus clientes. Não fui eu que falei, foi a Forrester. Né? Tem essa vantagem. A Everflow foi um spin-off de uma outra empresa, então a gente é um caso clássico de uma startup que nasceu de uma empresa maior. Né? Por que a gente fez isso? Porque quando a gente fez a análise do negócio, ele era muito mais rentável e muito mais viável se ele existisse como uma empresa independente. Né? Então, havia aspectos financeiros, aspectos logísticos, de go-to-marketing que empurraram a gente nesse sentido. A gente é um software vendor de Process Mining, como eu comentei, a gente está listado pelo Gartner e pela Forrester como um dos relevant players do mundo, né? E a gente está sediado aqui em Campinas, mas está fazendo planos para fazer o flip para os Estados Unidos no ano que vem. E quando a gente começou, isso foi dentro da Ícaro ainda, a gente seguiu a cartilha de inovação, né? Então, a gente tinha estudado Process Mining, um dos profissionais tinha identificado isso como um mercado possível para a gente. E aí, quando a gente olhei o que era, na época eu era o diretor responsável pela área de inovação, achei legal, falei, bacana, conseguimos montar um protótipo? Então, vamos fazer. Fizemos um protótipo tosco, desse jeito assim. Né? Ele custou
acho que um mês de um estagiário e meio. Né? Ele desenvolveu uma versão web simplificada, com algumas ideias do que seria isso, e a gente preparou isso para levar para uma feira. Por quê? Porque a gente queria fazer, mostrar esse protótipo, né, que não parava de pé sozinho, estava cheio de cola com cuspe, aquelas coisas todas, mas ele tentava mostrar para o cliente o que significava Process Mining, que é um mercado que não tinha nem ideia do que era. Então eu queria primeiro medir como que ele ia responder a isso. Né? Eles iam mostrar algum interesse? Será que a gente ia conseguir endereçar alguma dor que eles ali enxergassem, que eles pudessem dividir com a gente? Então virou uma coisa super, super simples, assim, tosca mesmo. Uma arquitetura muito, muito simples. E, de novo, a gente está no rol do protótipo. Não foi tão simples quanto um vídeo, mas também não era um MVP ainda. Né? Então a gente fazia algumas coisas. Dava para carregar um CSV, a gente podia descobrir um processo muito simples, fazer um replayzinho, fazer um drill down para o próprio log. Era o que dava para fazer. Né? A gente conseguia ler 10 mil linhas de log. Sabe para que serve na prática? Para nada. Qualquer coisa útil tem centenas de milhares ou milhões de linhas. Mas era o que a gente tinha para fazer um teste. E a gente gastou isso aqui de esforço. Tá? O que aconteceu? Tivemos uma resposta bacana dos clientes. Falou, pô, isso é legal, nunca tinha pensado nisso. Que bacana, quando vai estar pronto? Aí beleza, partimos para montar o MVP. Né? MVP já tem um pouquinho mais de cara de produto, já tem mais funcionalidade, você consegue controlar melhor o mapa, você consegue trabalhar o log para identificar quais são os campos que você quer processar, você consegue fazer um drill down para o dado um pouco melhor, ou seja, ele atende um mínimo de process mining. Ele já tem uma arquitetura um pouquinho mais sofisticada tecnicamente falando, né? E ele já começa a fazer coisas um pouquinho melhores. Carga massiva, descobre processo, simplifica, faz um replay, faz um drill down para exploração de dados, né? Já consegue processar algumas centenas de milhares de linhas de log e já custou mais caro. A gente gastou ali 4 meses de 2 profissionais e 2 estagiários. Já é um investimento um pouco maior, porque ele foi validado pela fase anterior, né? E ele gerou um produtinho que começava a ter uma carinha que queria parecer já um produto melhor. Aqui a gente teve que tomar uma decisão, fazer spin-off ou não. E aqui começa uma coisa interessante. Quando a gente analisa aquele modelo que eu mostrei do Steve Blank, você tem aquelas duas fases, né? As duas fases iniciais que elas se alimentam, em que a gente está tentando entender se o produto tem fit com alguma dor e depois se ele tem fit com o mercado. E essas coisas, elas andam meio que lado a lado. Você primeiro resolve o produto em relação ao problema que ele resolve e em seguida já olha para o mercado e vê se alguém quer comprar. Né? Porque, digamos assim, o juiz final da sua ideia e da sua proposta de valor é o mercado. Se ninguém quiser comprar o seu produto não vale nada. Né? Só que, ir a mercado, a gente começou a perceber diferenças em relação à empresa original. Né? E puxa vida, de repente a gente tinha uma abrangência global, não só regional. De repente a gente conseguia atingir indústrias que a empresa original não conseguia. A gente precisava de canais para vender e de repente estar dentro de uma empresa que por si só era um canal, podia gerar uma certa impedância com outros canais, etc. E aí, por fim, a gente um dia fez uma análise financeira e descobriu que a empresa, sem o gasto que ela tinha que fazer na área de pesquisa, ela valia mais, e a startup já tinha um valor de largada, e ali a gente decidiu fazer o spin-off. E para corroborar essa ideia de que tinha mercado, a gente de novo fez pesquisa. Quais foram as pesquisas que na época a gente olhou? Bom, saiu um primeiro market guide, e a Icarus saiu nessa época como um vendor de process mining. Bom, bacana, já estamos tendo algum nível de tração no mercado, está entendendo a gente. Nosso concorrente levantou um dinheiro que para a gente na época parecia muito, né? E já estava ali apontando para ser o primeiro unicórnio desse mercado. E aí, um pouquinho depois a gente sair no relatório do Gartner, um dos fundos de investimento lá do Vale do Silício me manda um e-mail querendo conversar com a gente. Falei, bacana. Acho que agora é a hora realmente de fazer o spin-off, né? E aí a gente começou a fazer essa análise de sinergias, quer dizer, internacional versus Brasil, venda direta versus parceiros, né? E Brasil versus RD.
olhando tudo isso, a gente fala, cara, tem que fazer o spin-off mesmo. E a gente fez, né? E a gente começou a analisar se aquilo estava ou não alinhado com as tendências, né? Então a gente começou a ver que várias tendências que o Gartner na época falavam, Digital Twin, Analytics aumentado, estavam totalmente em linha com o que a gente estava fazendo. Então parece que a gente está na direção certa. Aí começa um mercado que estava crescendo muito, que era o mercado de robôs, a Forrester começa a falar que Process Mining tem que estar ali dentro. Puxa, então tem um mercado super grande, crescente, pujante, que está precisando do meu produto. Opa, isso parece interessante. Aí a Forrester lança o relatório dizendo que é a bússola da transformação digital. Tudo isso construiu essa convicção de que a gente estava investindo na coisa certa, né? Que a gente estava realmente no caminho certo. E aí a gente fez o spin-off, criou a startup e desenvolveu um produto. E aí o produto foi crescendo. Agora sim, um produto. Agora tem investimento, agora tem gente por trás, né? Colocando grana para desenvolver isso. Então, ele faz Process Discovery, agora ele já faz dashboards, ele detalha os processos até um nível bem mais fino, né? Ele consegue fazer análise de retrabalhos para identificar quando uma empresa gasta muito dinheiro e tempo indo e voltando para fazer a mesma atividade que ela devia fazer uma vez só. Ela consegue resolver problema de análise de conformidade, né? O que é isso? As empresas, em geral, têm que fazer auditorias nos seus números. Tem vários tipos de auditoria, mas, em geral, tem a ver com seus resultados, seus balanços, principalmente as empresas de capital aberto. E para você poder auditar e dizer, não, esse número aqui que foi publicado, ele está ok, ele é confiável, eles têm que garantir que tudo que levou até aquele número seguiu um processo, foi feito da forma correta. Só que análise de processo para verificar se ele está conforme com o modelo proposto é um trabalho caro. Geralmente ele é feito por amostragem. Se eu tenho 1000 processos, o cara testa 50, né? E faz isso na mão. E aí o que a gente descobriu é que a gente conseguia fazer isso automaticamente para 100% dos dados do cliente num custo muito baixo, né? Então, esse caso aqui virou uma outra aplicação da ferramenta. Deixa eu pegar aqui uma pergunta, só para a gente dar uma quebrada aqui. Sentindo falta de análise patentária. Muitas vezes levar um protótipo a uma feira, perde a novidade da inovação e o mercado pode ir por água abaixo. Você posso comentar. Legal, obrigado pela pergunta. Essa questão de patente, ela é uma questão muito, muito interessante. Primeiro, patente no Brasil eu sempre vi como algo um pouquinho complicado. A gente fez um registro de uma patente provisória nos Estados Unidos, né? Então, a gente acabou optando pelo modelo de proteção de lá. A gente até fez isso, por alguma coisa um pouco exclusiva que a gente tinha desenvolvido dentro do mercado. Agora, a verdade é que, principalmente na área de TI, etc., as proteções por patente são menos eficazes do que a sua velocidade de crescer e desenvolver produto, né? Vamos combinar. Se em mercado de rede social, né, o Facebook copia Snapchat, Instagram copia Snapchat, etc., nem que se processa, mas continuam existindo, quem somos nós para acreditar que uma patente vai ser a melhor forma ou a única forma da gente se proteger, tá? Eu acredito mais em velocidade de execução e capacidade de execução, mais do que só em registro de patente. Registro de patente tem importância, deve ser pensado, mas validar o mercado é tão ou mais importante do que isso. Então, assim, por isso que eu não tive medo de levar para uma feira, porque, digamos assim, eu tinha que confiar na minha velocidade de executar aquilo. Kleber, Fala. vou fazer um comentário aqui. Acho que a Bárbara, depois você escreve aqui no chat, Bárbara, mas acho que você é da parte mais de saúde, biológicas, talvez, química, farmácia. Bom, eu pelo menos vejo que tem uma visão diferente, né, entre o mundo de software e o mundo de, por exemplo, farmácia, assim, uma coisa que depende bastante de patentes, né? E eu vou aproveitar, eu não posso escrever aqui no chat, mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que está sendo um pouco recorrente no nosso... que a gente está criando os grupos da disciplina. Uhum. Então, a gente precisa
ter uma ideia ou escolher qual que vai ser o tema do projeto. E uma dúvida que está sendo um pouco recorrente é assim, será que eu devo expor minha ideia nesse trabalho da disciplina? Será que é uma boa? Para eu já fazer o Canvas baseado, assim, dado que eu tenho uma ideia, que eu vou ter que eu quero levar para frente, fazer uma startup depois, o que você acha disso? No Cara, sentido, assim, de proteger ou não a sua ideia, ou mergulhar logo essa ideia e dar vazão para essa ideia, fazer o Canvas com essa ideia, o pitch com essa ideia. O que você acha? então vamos lá. Então, já respondo. Assim, só para dar um contexto e também justificar meu ponto de vista. A minha carreira eu construí na área de tecnologia da informação, que tem seu jeito de tratar esse tipo de coisa. Então, obviamente, essa questão de patente em biotech e outras coisas tem uma outra conotação e uma outra importância. Então, uma vez feito esse disclaimer, e aí eu pensando com a cabeça de alguém de inovação em tecnologia da informação, faz e faz logo. Só para exemplificar porque que meu mindset é esse. Tente pedir para algum investidor do Vale do Silício um NDA, um Non-Disclosure Agreement, assinado para você mostrar seu modelo de negócios para ele. E eu vou te mostrar o primeiro investidor que você perdeu. A cabeça deles é muito simples. Se esse negócio depende do segredo para existir, ele não para de pé. Você não é o cara para levar isso ao mercado. Tá? Então, existe uma certa cultura dentro da área de TI, de inovação em TI, principalmente da parte dos investidores, principalmente do Vale. Cara, o cara não assina um NDA. E o NDA seria o mínimo que você poderia pedir ali de sigilo, etc. e tal, que você está tentando se proteger de algum segredo industrial, que você tem que abrir para o investidor para ele entender o seu diferencial. Cara, esquece, eles não vão assinar. Então, existe um mindset que é velocidade e capacidade de execução. É isso que importa, mais do que esses níveis de proteção. Tá? Então, é um desses pontos. Agora, voltando à pergunta, sim, assim, dentro desse mindset, pelo meu ponto de vista, sim, eu faria o mais rápido possível. Usaria disciplina, usaria crítica de quem for avaliar o trabalho como sendo um primeiro feedback. Porque o legal de você desenvolver a ideia, desenvolver um canvas, etc., é que outras pessoas vão opinar. E isso vale muito. Porque a gente sempre acha o nosso filho lindo, mas, né, não necessariamente ele o é. E aí você ouvir outras pessoas que trazem outros pontos de vista, contribuem, criticam, etc., é a primeira validação que você pode ter, é uma validação barata. Né? Então, acho isso bacana. Nossa, tem bastante pergunta. Realmente a NDA paralisa uma das coisas, verdade. Quem lança primeiro tem vantagem, e qualquer modificação é produto novo. Então, tem patente de software, no Brasil não, patente só, software embarcado em hardware. É mais ou menos, Paulo. No Brasil existe registro de software. Né? Você consegue registrar o seu código-fonte. Né? Não é exatamente a mesma coisa que uma patente de software, mas é o que existe no Brasil. Nos Estados Unidos, a patente de software é possível, a gente já fez uma, mas você tem que mostrar aquilo como se fosse um processo. Né? Tem algumas formas de fazer isso. Mas tem gente muito boa lá para fazer isso, eles estão muito mais maduros nisso. Por isso que a gente acabou fazendo por lá. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Se a gente descobriu algum algoritmo para essas análises, são mais voltados à área financeira, seria isso? Carla, mais ou menos. Alguns, assim, a área de Process Mining começou, curiosamente, na universidade. Então, isso como uma área de pesquisa universitária, ela tem 20 anos, mais ou menos. Mas com o mercado, ela tem menos de 10. Né? Na verdade, sim, a maior parte das empresas que estão aí disputando o mercado, etc., estão aí há uns 7, 8 anos no mercado. Então, assim, existem muitos desses algoritmos, são públicos. Né? Foram trabalhos de doutorado, foram trabalhos de pesquisa, etc., publicados, e que, obviamente, os vendors vão lá, consomem, escolhem, tem milhões de opções, escolhem aquela que melhor se adequa e traduzem num produto. Né? Então, tem muita coisa pronta. O que não significa que a gente não desenvolveu coisas próprias, desenvolveu também. Né? Então, a gente tem uma combinação de tecnologias mais públicas e tecnologias mais privadas. Né? Legal. Bom, só seguindo mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto para ver mais perguntas. Beleza. Eu vou limpar as perguntas aqui. Aí a Bárbara, que fez aquela pergunta sobre a análise patentária, ela falou assim, eu sou da área de saúde. Proteção de software é diferente, tem registro específico. Ah, beleza.
Bárbara, a gente vai ter uma aula lá para o meio do curso, a gente vai ter uma aula com a Raquel, que é a diretora de propriedade intelectual da Inova. E ela tem, se eu não me engano, a formação dela é em biologia, então acho que a gente pode discutir bastante sobre esse assunto na aula da Raquel, sobre patentes. Pode seguir, cara. Beleza, beleza. Bom, e a gente começa a desenvolver o produto e é engraçado que a gente começa a perceber que tem coisas que, ao conversar com o cliente, ele vai influenciando o desenvolvimento. Então, uma feature muito simples que a gente fez foi comparar duas partes do processo. Como é que é o processo quando ele é executado na filial do Rio de Janeiro contra São Paulo, por exemplo? Como é que ele é a execução antes de 1º de janeiro de 2020 e depois de 1º de janeiro de 2020, né? E isso acabou tendo muito uso porque começou a ser a ferramenta para você detectar melhores padrões, né? Eu já tenho, às vezes, a solução dentro de casa, então eu consigo usar isso de outra forma. Esse estágio já é aquele estágio em que você teve uma visão do produto, buscou um cliente, achou um market fit e o cliente começa a retroalimentar o seu processo de desenvolvimento de forma que você começa a colocar novas funcionalidades que se voltam para atender melhor aquele cliente, tá? Óbvio que isso tudo é feito num contexto de uma escolha, né? Você não consegue fazer isso para todos os clientes de todas as indústrias. Então, um dos problemas que a gente tem, que envolvem pesquisa, que envolvem testar a ideia de negócio, é fazer escolhas. Quem eu vou atender? Quem é meu cliente? Quem não é meu cliente? E às vezes saber escolher e dizer não é mais importante do que dizer sim, né? Porque você não pode ser tudo para todo mundo, né? Então, uma das coisas que até alguém comentou, a gente atende muito financeiro? Sim, a gente atende muito financeiro. E nessa busca de market fit, o que a gente descobriu é que era a indústria que tinha o melhor market fit para o nosso produto. Por quê? De novo, depois de muita pesquisa, fazer muito POC, etc. e tal, você começa a perceber que é um mercado que tem dinheiro para investir, que tradicionalmente investe em tecnologia, é um mercado sofisticado do ponto de vista de consumo de tecnologia, são pessoas com um nível de conhecimento técnico mais elevado, que consomem analytics. Eu descobri que eles tinham 4 portas de entrada para mim. Eu podia vender o produto para a área de operações, que seria o cliente mais natural. Eu podia vender para a área de inovação, que podia abrir a porta para mim, para a área de TI, que eu faço coisas que eles têm que ficar fazendo pelo cliente interno e meu produto já entrega, ou para a área de qualidade e auditoria. Então, dentro do mesmo cliente, eu tenho 4 portas de entrada. Então, a gente foi somando uma série de fatores e falou, esse é o nosso mercado. E aí, quando você tem que atender aquele mercado, começam a vir as necessidades específicas dele. Segurança. Evoluiu um monte em segurança, porque o mercado financeiro é muito preocupado com segurança, né? Então, essas escolhas, elas definem a vida de uma empresa. E quanto mais você testa, mais você pesquisa, melhores escolhas você faz. Show de bola. Obviamente, a arquitetura ficou mais complexa, né? Então, uma das coisas que a gente queria também é que o produto pudesse atender volumes muito grandes de dados, né? Então, puxa vida, eu quero analisar a jornada dos clientes num call center de uma operadora de telco grande, brasileira. Nós estamos falando de bilhões de eventos por mês, potencialmente. Então, a gente desenhou um produto que, obviamente, dava conta disso. E aí, dentro dessa conversa com os clientes, etc., a gente começou a entender quais eram as aplicações e qual era o valor de negócio para o cliente. Agora eu estou tentando entender o que eu faço por ele que ele realmente precisa. E a gente começou a ver que a gente podia ajudar os clientes a otimizar o processo e automatizar as ações, né? Isso aqui, por conta dessa onda de transformação digital, etc., está muito na moda. É muito fácil você abrir a agenda de alguém para falar disso hoje, porque tá no topo da agenda de todo CIO hoje. Pode usar para gerenciar a execução da operação. Se eu estou monitorando ali os passos do processo em tempo real, ele pode olhar para a ferramenta e ver o que está acontecendo no processo dele naquele momento. É uma outra forma de consumir o produto para um outro público-alvo. Eu posso gerenciar a jornada e experiência do cliente, e aqui eu começo a falar com o pessoal de marketing, pessoal de atendimento, que é uma outra área da empresa. Ou eu posso falar de conformidade do processo, auditoria, etc. Então, o que acontece? Eu tenho propostas de valor diferentes, e no mercado financeiro eu tenho as 4, né?
Eu posso eventualmente falar com personas diferentes. Então, eu imagino que em aulas futuras o pessoal vai falar o que é uma persona, a gente define uma persona, como ela é, etc., para eu ter estratégia de comunicação com ela. Mas fato é, eu consegui começar com um produto, com uma ideia, essa ideia evoluiu para endereçar um ou mais segmentos de indústria, voltaram para o produto, retroalimentou e depois ele se traduziu em benefício de negócio, em valor de negócio. É aqui que a gente começa a estar maduro para falar, beleza, agora eu posso fazer scale up. Porque agora eu sei o que eu vendo, para quem eu vendo, eu sei como vender, eu sei como marketear, agora eu preciso fazer isso numa escala maior e mais rápida. Tá? Então, geralmente quando a gente está falando de como avaliar o seu negócio, como testar, pesquisa, como foi a encomenda, a gente, de certa forma, está fazendo vários pequenos testes, várias pequenas experiências, várias pesquisas, até a gente chegar a um ponto que a gente diz, legal, agora eu estou pronto para realmente colocar dinheiro em maior volume, porque eu sei que se entrar X, sai Y na outra ponta. E é isso que a gente quer fazer nessa fase. Tá? Isso, obviamente, levou ao reconhecimento nosso no Gartner, né? A gente está lá. Então, de certa forma, culminou nessa questão aqui. Antes de eu ir para uma parte mais de resumo, deixa eu ver que mais de perguntas a gente tem aqui. Qual modelo de negócio se recomenda para uma empresa clássica voltada para serviço, por exemplo, uma clínica médica? Minha dúvida é sobre a aplicabilidade do Canvas para empresas que não estão ligadas ao setor de TI. Joia, boa pergunta, Alessandro. Cara, total. Sim, modelo de negócio e Canvas não são ferramentas para a área de TI. Né? Os exemplos estarem na área de TI simplesmente indicam a limitação do seu palestrante, que conhece essa área mais do que outras. Mas a coisa de 2 meses eu estava fazendo coaching com uma pessoa da área de saúde que tinha desenvolvido um modelo de clínica médica com determinada característica, forma de atendimento, etc. Era uma baita inovação na área médica, na área de saúde, de serviço. Não tinha nada a ver com TI, nada. Ela até estava desenvolvendo coisas de TI para suportar o modelo de negócio, mas era um modelo puro de inovação em serviço na área de saúde. Muito bem bolado, etc. E adivinha o que ela tinha? Um Canvas. Né? O bom é que ela também tinha feito disciplinas de inovação, cursos, etc. Ela já me veio mostrando um Canvas e tal, me surpreendeu muito positivamente quando ela me mostrou isso. Então, assim, é aplicável. Isso não tem... eu não conheço uma indústria... Talvez, assim, indústrias muito pesadas, de capital muito intensivo e muito tradicionais, eventualmente você vai preferir fazer um plano de negócio ao invés de um business model Canvas. Agora... a empresa do nosso dia a dia, o Business Model Canvas tem uma boa aderência sim, e não é só para TI, não. Mais alguma pergunta? Legal. Muito bem, muito bem. Claro, só fazer um comentário para a pergunta do Alessandro. O próprio livro do Osterwalder, né? O nome do Osterwalder, o Business Model Generation, ele, que é o livro da pessoa que criou o Canvas como esse modelo de negócio, ele fala assim de diversos exemplos e, bom, alguns são de TI ou de tecnologia da área de eletrônicos, mas tem bastante exemplos também de outras áreas também. Então, acho que vale a pena dar uma folheada no livro, é bem curtinho, uma leitura bem rápida, assim. Tem alguns livros que viraram, assim, leitura obrigatória. O Lean Startup, do Eric Ries, é um, do Steve Blank, desculpa. O Seven Steps to Epiphany, do Eric Ries. O Business Model Canvas, do Alex Osterwalder. São livros que a gente tem que ler. Né? Esses são realmente must. E lá é legal que, assim, você vai ver exemplos, eles geralmente se esforçam em colocar exemplos de várias indústrias, então, às vezes é mais fácil de você se sentir representado se você for de outra indústria. Fazer um BMC exclui fazer um plano de negócios? Aqui, o comentário do chat também, o Paulo Arruda falou, interessante é um modelo híbrido entre escola tradicional e Lean Startup. Então, acho que essas duas perguntas se relacionam, né? Esses dois comentários se relacionam, né? De você comparar o antigo com o novo. Totalmente. Assim, o BMC exclui fazer um plano de negócio? Não. Em alguns cenários, em algumas indústrias, em alguns contextos, o BMC pode substituir o plano de negócio. Ele pode
né? Se você é uma startup muito inicial, está buscando investidor, seed money, talvez um anjo, talvez você consiga passar com um BMC e um modelo financeiro e um plano de ação, né? Fases maiores, talvez o plano de negócio seja mais necessário, né? Então, mas tem cenários em que o BMC resolve. E o que é legal do BMC que o plano de negócios não tem é a habilidade de você conseguir sintetizar, resumir as coisas mais importantes em uma folha, né? É mais ou menos uma cópia do que a folha de A3 tem para os modelos de Lean tradicionais, né? Os modelos Fabris lá da Toyota, etc. Montavam um A3. O que era o A3? Era o tamanho da folha em que ele fazia o resumo da ideia. De certa forma, o BMC tem um pouco essa característica. Você põe tudo numa folha e consegue... Se você escrever ele bem, alguém lê aquilo e saca a sua empresa olhando aquilo. É normal uma startup não faturar nada em seu primeiro ano de vida? É normal, Márcio. É normal, sim. Assim, é óbvio que... Não vou dizer que é estritamente desejável, mas é normal. O que... Se a gente está falando do ambiente de tecnologia, de novo, fazer todos os disclaimers, né? Ambiente TI, que é o que eu conheço, produto que tem uma capacidade de escalar potencialmente no futuro, etc. Tem alguns autores e alguns investidores que acham que uma startup no seu começo de vida nem pode dar lucro, né? Se está sobrando dinheiro, você teve um excesso de caixa, reinveste ele, porque o importante nessa fase é aprender muito e preparar para crescer muito rápido, tá? Então, assim, a startup não faturar no primeiro ano não é necessariamente um problema, pode acontecer, é viável disso acontecer. A única coisa é que tem que ter uma boa explicação para isso, né? Então, obviamente, tem que ter um motivo, etc. e tal. Tem um outro lado da moeda, que é o seguinte: o melhor crítico do seu produto é um cliente e um cliente pagante. Esse cara tirou o dinheiro do orçamento dele, que é escasso, para colocar na sua empresa, no seu produto. Então ele vai te cobrar de uma forma muito mais séria. E essa cobrança vai fazer você evoluir mais. Então, se por um lado é normal não faturar no primeiro ano, eu recomendaria que você buscasse rapidamente uma validação com algum tipo de receita associada, que vai trazer para você um nível de crítica muito mais honesto, né? Diferente do cara que bate na sua e fala, pô, legal o seu produto, mas não tirou do dinheiro dele para pagar, para usar. Então, essa é uma validação muito importante dentro do crescimento de uma startup. Kleber, eu vou aproveitar a pergunta do Márcio para fazer um gancho aqui com uma pergunta pessoal minha. Existem esses dois tipos de modelo, né? Um modelo de uma startup que está visando o crescimento e normalmente ela vai consumindo os recursos de forma a não ter lucro e visando o crescimento. E tem um modelo um pouco mais simplista, digamos assim, que é uma empresa que já quer dar lucro logo no começo e não necessariamente quer crescer e dominar o mercado. Você acha que está tendo muita discussão se a crise do Covid vai mudar isso? Porque antes do Covid, a gente tinha exemplos de Uber, WeWork, que estavam assim, que eram as referências desse caso, né? Desse caso de crescimento, voltado ao crescimento. E agora o pessoal está começando a discutir se depois da crise do Covid, o pessoal de novas startups vai quebrar um pouco esse estigma do crescimento e voltar a focar no lucro. Você acha isso? Cara, olha, eu já vi essa previsão de vamos focar no lucro umas 10 vezes e geralmente elas acontecem em fases agudas de crise, tá? E é meio natural, né? Se você pensar numa crise dessa, em que em alguns casos você teve perda de valor econômico de empresa, teve fundo que perdeu dinheiro, etc., é normal que todo mundo repense a sua estratégia. Mas o que eu acho curioso, e talvez um pouco único dessa crise do Covid, é que as empresas de tecnologia foram as que se deram bem, né? Se você olhar em termos de valorização de ação na Bolsa Americana, a Bolsa em geral teve uma queda, depois ela se recuperou, está atingindo ali, deve estar próximo de paridade dos níveis pré-crise, um pouco abaixo, dependendo da indústria, né?
Se você é uma companhia aérea, você está abaixo nesse momento, né? Você está ligado no setor de viagem ou de entretenimento presencial, você está abaixo. Mas as de tecnologia bombaram. Apple, Google, Facebook, todas elas cresceram loucamente. Então, o fato delas continuarem no topo, depois de um teste de estresse tão pesado quanto foi o Covid, talvez a minha tendência seria apostar no contrário. Olha, eu acho que o pessoal vai continuar tentando encontrar a próxima galinha dos ovos de ouro. O próximo Google, o próximo Facebook. Né? A grande questão que fica, e acho que aí tem uma análise macroeconômica, eu não sou economista, então, de novo, aqui é só quase que toró de parpite, como diria meu amigo. Existe um momento que a economia mundial vive, já não é de pouco tempo, vem desde a crise de 2008, do subprime, as taxas de juros estão muito baixas mundo afora. Né? Então, a sua capacidade de pegar um dinheiro que você economizou, que você salvou e investir em alguma coisa com pouco risco, o retorno é muito baixo. A taxa de juros está negativa na prática, né? Ela não paga a inflação. Tem uma série de questões, isso não é só aqui. Isso na Europa, Japão, Estados Unidos, etc. Então, o que acontece? Se você quer ter um retorno, você acaba tendo que investir em ativos de mais risco. Se você pensar em startup, você está pensando no risco no limite, porque é aquela coisa que pode dar certo, pode dar tudo errado, você perder tudo. E aí existem a matemática, o cara trabalha com lei dos números, né? Pega 10, não investe em 10, mas investe em 500, porque estatisticamente você sabe que um percentual, embora pequeno daqueles, vai pagar todo o investimento. Então, existem esses modelos que estão sempre sendo checados e testados. Mas eu não vi ainda elementos dentro dessa crise que indicassem que esse tipo de fundo de investimento que investe em empresa com crescimento grande, com potencial de crescimento grande, etc., vai diminuir. Eu não penso assim ainda, né? Eu acho que muita gente ganhou muito dinheiro com tecnologia nesse período e não tem para onde esse dinheiro ir depois. Você vai, tá bom, tirei daqui, vou pôr aonde? Então, também a gente tem um excesso de liquidez no mercado hoje. Beleza. Legal, acho que pode seguir aí no resumo. Resumindo, faça seu Canvas. Então, vocês vão fazer nessa disciplina, show de bola, grande chance de fazer, né? Crie o Canvas, estresse o modelo de negócio. Note, primeiro Canvas, eu garanto para você, não vai ser o seu último desse negócio. Você vai fazer outros. E é para isso que ele serve. Ele serve justamente para você conseguir coletar input de modelo de negócio muito rápido, construir, destruir, ser checado e contra-checado, antes que você bote dinheiro e tempo de verdade no negócio. Né? Convide outras pessoas para opinar e tentar destruir a ideia. Tá? Não é para vir e elogiar só. Elogio a nossa mãe faz. Né? A gente chama as pessoas para eles virem e darem críticas duras, porque as críticas duras fazem a gente crescer mais rápido. Né? Uma coisa que a gente tem que ser obcecado, qual é a sua proposta única de valor? Né? Se alguém chegasse para você e falasse, explica a sua empresa, você tem que dizer o que você faz e por que você é diferente dos outros. Um seguido do outro. No menor número de palavras possíveis. No menor número de palavras possível. Ou seja, esse é o seu elevator pitch. Eu lembro que a gente fez um treinamento uma vez em Stanford, eles tinham um modelo de frase de elevator pitch. Assim, você fill in the blanks. Aqui você coloca o que você faz, aqui você coloca porque você é diferente dos outros. E a frase era sempre a mesma. Tá? Então, assim, essas são duas coisas super importantes. Construir um MVP. Né? A gente é bom começar. Só que para fazer isso, cara, você não vai fazer isso de dentro do conforto da sua cadeira, desculpa, ou do ar-condicionado da sua casa. Tem que falar com o cliente, tem que entender o problema dele, tem que visitá-lo, tem que fazer POC, sabe? Tem que sair da zona de conforto. Não tem outro jeito. Mostre para cliente, escolha feedback. Tá? Assim, não tem isso. Anota. Né? Na hora que você vê a terceira pessoa falar que não tem aquilo, possivelmente aquilo está faltando mesmo. Não foi só a opinião de uma pessoa. Né? Consiga um cliente pagante. Eu já comentei isso mais cedo. Quando tem dinheiro em jogo, a honestidade aflora. Né? Tipo assim, eu paguei por isso, eu espero isso de você. Esse tipo de relação fica mais clara nesse modelo. Tá? Então, algumas dicasinhas aqui. Bibliografia. Está aqui. Kotler foi o primeiro livro que eu comentei. Né? Esse é o livro de estratégia. Desculpa. Kotler é a Bíblia do marketing. Eu tenho ele aqui também.
Isso aqui é a Bíblia do Marketing. Pesquisa, tem um capítulo só sobre pesquisa nele, para quem quiser estudar. Tá? Livro do Porter, Estratégia Competitiva, o modelo das forças, etc. Eric Rice, com Lean Startup. Four Steps to Epiphany, do Steve Blank. São duas referências hoje em dia. O Alexander Osterwalder, que o Ali já tinha comentado, né? Ele lançou um segundo livro, eu até não atualizei aqui, porque ele tem o livro do Business Model Canvas, ele lançou um sobre como construir a proposta de valor, né? E agora os dois estão conectados, então vale a pena olhar o outro. Para quem gosta de entender de inovação e como um novo entrante pode começar por baixo e ganhar dos grandes, eu sugiro a leitura do Innovator's Dilemma, do Clayton Christensen. Tá? Esse cara, assim, eu tive a honra de assistir ele ao vivo. Assim, para mim é um dos grandes pensadores de inovação do mundo. Faleceu ano passado, esse ano, faz pouco tempo. Tá? Mas esse é o cara que o Steve Jobs considerava muito e influenciou o trabalho dele. E o Blue Ocean Strategy do Kim e da Moborne. Tá bom? Perguntas. Agora, oficialmente, estamos em fase de perguntas. Só deixar aqui meu contato aqui. Enquanto isso, eu vou responder as perguntas. A parte do MVP e prototipação é muito válida também para o mercado industrial, mas inovar e conseguir custos baixos e valor agregado requer investimentos para novas tecnologias. Como fomentar a indústria brasileira a se reinventar, já que está bem sucateada e barateada, o que sobra pouco espaço para ideias inovadoras? Puxa, nossa, a pergunta tem tantas partes aqui que eu estou tentando me achar. Sim, quer dizer, mesmo na área industrial, pilotos e MVPs fazem parte da indústria. Realmente, assim, é mais difícil você fazer isso aqui, né, dependendo da sua cadeia logística, etc. Mas, por outro lado, o mundo também está muito mais integrado, né? Quer dizer, você também hoje conseguir trabalhar com um parceiro na Ásia, né, em outros lugares, é mais fácil do que era há 20, 30 anos atrás. Então, se por um lado a gente tem essa dificuldade, por outro lado, essas facilidades se desenham, né? Como fomentar a indústria brasileira a se reinventar, já que está bem sucateada e barateada, só por inovadoras? Cara, é uma excelente pergunta. Eu acho que a necessidade é a mãe da inovação, né? Talvez até nesse sentido, o momento que a gente vive seja um momento para você repensar sua forma de produzir, do que construir, etc. Eu nunca acredito que a gente está num deserto tão duro e tão árido que a gente não consiga florescer e ser inovador, né? Inovação, ela pode nascer nesses ambientes também. Uma dúvida sobre investidores. São parecidos com Shark Tanks brasileiros? Parece que só preocupam com lucros obtidos nos últimos anos. A maioria dos investidores é assim. Cara, Márcio, não. Nem todos os investidores são estritamente assim. E o Shark Tank, se por um lado eu acho que ele... Eu não assisto muito brasileiro, eu assisti várias vezes o americano, mas eu sei que o modelo é muito parecido. O Shark Tank, ele tem uma vantagem. Ele tem uma coisa que eu respeito muito. Eles conseguiram trazer para o rol do entretenimento de massa assuntos e linguajares que até então eram muito restritos ao mundo dos negócios. Você falar do valuation de uma empresa, você falar de participação, shares, equity, papapá, e de repente isso está no horário nobre da TV americana, onde eu assisti algumas vezes, cara, é de se tirar o chapéu. É assim que você consegue, digamos assim, disseminar uma cultura que entende investimento, que entende risco, que entende inovação, né? Agora, são todos igual daquele jeito? Não, ali também tem muita... Tem algumas coisas que são reais e algumas coisas um pouco caricatas também. Então, você vai ter investidores para todos os tipos de gostos, tá? O que acontece com o investidor? Se a gente pensar na cadeia de valor, você tem investidores por fases do ciclo de vida de uma empresa, né? Que vai começar lá no cara do seed money, vai começar com os angels, né? Ali no começo, vai passar pelos venture capitalists de vários tamanhos diferentes, né? Pelos VCs, etc., até chegar a níveis super sofisticados de investidores pré-IPO, etc. Cada um tem um jeito de enxergar o mundo e tem uma forma de ver valor, de tolerar risco que é muito diferente do outro. Então, assim, certamente não são todos iguais ao Shark Tank e eles são muito diferentes, de acordo com o estágio que eles operam, de acordo com a região,
né? A forma do americano investir é diferente do brasileiro. Né? Até pouco tempo atrás não existia investidor brasileiro. Está falando de venture capital no Brasil, seriamente, há menos de 10 anos. Né? Então, é uma coisa recente aqui. Então, não precisa assumir que o Shark Tank é um modelo de investidor, não, porque não é, não. Tem umas perguntas aqui no chat. Márcio, a gente vai ter também uma aula só sobre investimento. O Kleber deu uma pincelada, né? Falou dos diferentes tipos de investimento, mas a gente vai ter uma aula inteira só sobre investimentos. Essa aula também é muito esclarecedora. Aqui, a pergunta aqui no chat, peraí, deixa eu ler um comentário aqui primeiro do Elton. Falou que Elton, estou aqui como visitante, conheço o Kleber há décadas e sei da competência dele. Gostei muito, parabéns por tudo e obrigado por compartilhar ideias e exemplos. Obrigado, Elton. É uma pena que a gente está sem câmera e microfone aqui para todo mundo. O Igor perguntou, existe uma combinação de perfis dos sócios que aumenta as chances de sucesso de uma empresa inovadora? Essa pergunta é legal. Cara, existe sim. Em geral, os investidores gostam de que você tenha que você tenha sócios, e em geral eles gostam de ter sócios com perfis complementares. Então, no mínimo, você tem um cara com um perfil mais técnico e um com um perfil mais comercial. Tá? Geralmente é uma combinação mínima ali de diferença de papéis e perfis que investidores costumam gostar. Porque o técnico é aquele cara que vai garantir que o produto é bem construído, que ele é inovador, que ele é bacana, blá, blá, e o comercial é o cara que vai falar, tem que vender esse negócio, né? E vai trazer isso pro dia a dia, para a realidade do negócio. E aí, dentro dessa tensão entre os dois papéis, você acaba conseguindo desenvolver uma empresa de uma forma mais homogênea. Kleber, aproveitando, você pode falar um pouco sobre os seus sócios? Posso. Na verdade, você buscou essa combinação, alguma coisa do tipo, quando você quando a gente encontrou seus sócios? Quando a gente começou, como a gente nasceu de um spin-off, obviamente a gente já trouxe algumas pessoas de lá, e a gente tinha pessoas de perfis diferentes. Tinha gente com perfil mais comercial e mais técnico, né? E eu acabava transitando entre os dois. Então, sim, a gente tinha gente com os dois tipos de perfil justamente para tentar criar essas diferenças de papel, né? Aquela história, se você não consegue isso necessariamente, aí você tem que se esticar muito, né? Aí você tem que conseguir esticar. O que às vezes é possível fazer, mas não é necessariamente o que o investidor gosta de ver. O desenho mais clássico é você ter vários papéis. Em alguns casos, nos Estados Unidos, eu vi também modelos em que você tem 3 papéis. Você tem o cara de engenharia, o cara técnico, você tem o cara de vendas, etc., o cara mais comercial, e às vezes você tem um cara no meio, tipo um PO, um cara que faz essa ponte entre a necessidade do mercado e que o produto tem que ser desenvolvido. Ele fica fazendo esse meio campo. Eu já vi esse desenho também mais de uma vez. Mais alguma pergunta? Legal. Podemos ir para a pergunta aqui do Márcio. Qual pergunta você me faria para que você decidisse investir na minha startup? Puxa. Se você fosse um investidor, né? Bom, você na verdade. Uma pergunta só é difícil. Tem um monte de pergunta para fazer. Mas sim, ela geralmente vai começar com, beleza, qual a sua proposta de valor? Essa é a primeira pergunta. Se ela não encantar o investidor, não vai seguir. Né? Tipo assim, tá, qual a razão da existência da sua startup? Que problema você resolve? Por que só você resolve ele? Geralmente, quando alguém te perguntar qual a sua proposta de valor, ele está buscando isso. E é o começo da conversa. É a partir dali que ele vai desenhar o resto. Tá? Então, a primeira coisa é ter um elevator pitch em que você tenha claramente definido a sua proposta de valor. A outra pergunta aqui do Ricardo. É sempre positivo buscar investidores? Entendo que uma empresa que cresça aos poucos, podendo cobrir suas despesas e planejamento a longo prazo. Tá. Como saber se o modelo comporta um market share ou é melhor seguir só? Pô, Ricardo, boa pergunta, cara. De novo, né, a gente também pede ajuda. Eu nessas idas frequentes ao Vale, eu acabei conversando com alguns investidores de lá também, para também tomar minhas pancadas no meu business model canvas e por aí vai.
E um dos investidores, ele fez essa pergunta na lata. Ele falou, cara, você quer uma startup de scale-up? Ou o termo que ele usou foi um lifestyle business, né? Que é mais ou menos isso. Lifestyle business é aquele, beleza, você cresce financeiramente, você como investidor inicial, etc., é até bem sucedido, ganha sua grana, tem uma vida confortável, é um modelo. Existe um modelo de falar, não, eu quero criar uma startup, eu quero crescer, construir uma empresa muito maior. Cara, tem vários fatores que influenciam os dois, e não tem um modelo certo ou errado. Nem toda startup é feita para scale up, para crescer, para ficar muito grande. Muitas vezes você monta um negócio com características de lifestyle business. E está bem. Né? Isso porque a sua personalidade é essa, você não quer fazer scale up. Porque o seu negócio talvez não tenha tanta chance de fazer um scale up. E aí até por uma questão de indústria, de modelo, etc., ou essa outra forma de gerir uma empresa seja mais adequada. Então, não tem necessariamente uma resposta única. A outra pergunta que você fez é como saber se meu modelo comporta um equity share ou é melhor seguir só? Cara, fazer a conta. Quer dizer, por um lado, você já respondeu parte da pergunta. Quer dizer, para você ter um equity share, significa que em algum momento você vai dar um lucro de tal monta que você retorna esse investimento do cara múltiplas vezes. Então você pode tranquilamente fazer um projeto de investimento, coloca um dinheiro aqui no começo, né? O seu cash flow tem uma saída de capital de um determinado valor, e ao longo do tempo você pode começar com prejuízos que estão consumindo, e de repente em algum momento você começa a ganhar dinheiro, aí sobe, e aí você vai calcular em quanto tempo você tem payback, ou seja, em quanto tempo essa sobra de caixa entrando paga o que saiu, depois a taxa interna de retorno, tem uma série de métricas que você pode usar para medir isso. Tá? Isso é, digamos assim, a lógica de fluxo de caixa. Né? Então, eu queimo caixa no começo, em algum momento eu passo a ganhar, e eu espero que eu ganhe muito mais do que eu queimei por muito mais tempo. E aí, contrastando os dois, você sabe quanto você está gerando de valor financeiro. Essa é a equação do fluxo de caixa. Do ponto de vista do investidor, aí você tem que sair da sua posição e enxergar o investidor. O que o investidor tem? Ele tem dinheiro parado. Tem dinheiro que estava lá, que se não tiver na sua empresa, vai estar na Selic, vai estar investido em juros, etc. E tal. Quanto que ele ganha fora dali? Né? Se hoje o juros Selic está em 2, 2,5%, está abaixo de 3% agora, né? Está abaixo de 3%, o que aconteceu? Você precisa gerar menos lucro para poder igualar a Selic como um retorno de investimento de alguém. Então, isso faz com que você... isso, por um lado, infla o ativo da empresa, ela passa a valer mais porque ela pode retornar menos para o investidor em troca das ações, isso infla o valor dela e torna um pouco mais fácil essa equação de pagar. É por isso que em momentos, quando a taxa de juros está muito baixa, você tem uma explosão do número de negócios, porque existem investidores buscando mais retorno para o dinheiro dele. Né? E startups, investimentos desse tipo são uma das formas de fazer isso. Né? E aí é um modelo de menos pressão. Por que o Brasil tinha tanto problema com startups, etc., há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás? Pô, a gente já teve taxas de juros de 25% ao ano. Né? E, então, o que acontece? Você fica desestimulado a correr risco. Pô, se eu vou lá e compro um papel, né, um título do governo ali, que vai me pagar 25% ao ano, para que fazer tanta força? Né? Então, isso, de certa forma, ajuda as empresas a captar investimento para poder crescer. Como posso mensurar o valor da minha startup? 1 milhão ou 10 milhões? Márcio, pergunta legal também. Um dos problemas de startup é a dificuldade que a gente tem de fazer um valuation dela. Né? Por quê? Porque se você tem uma empresa bem estabelecida dentro de um mercado específico, você tipicamente já tem melhores práticas e métricas para fazer avaliação. Vou dar um exemplo. Se você tem uma empresa de serviços, né? Um modelo clássico de valuation de uma empresa de serviço é fluxo de caixa descontado. Ou seja, quanto que ela gera de excedente de caixa, traz a valor presente, etc. e tal, e aquilo, X múltiplos de EBITDA, etc. e tal, geralmente vão ser a métrica que vai dar o valor daquela empresa. O que fazer com uma startup que ainda não tem receita? Ela é uma ideia. Cara, qualquer valuation nesse caso é meio arbitrário. Então,
aqui é muito mais difícil você ter um padrão. Chega a ser tão estranho isso que tem muitas aceleradoras nos Estados Unidos que elas investem uma grana, tipo assim, o valuation de qualquer startup que ela admite é o mesmo. É tipo, sei lá, 5 milhões de dólares. Ela bota X em troco de X%, é padrão. Ela nem olha muito para isso, né? Por quê? Porque, de novo, está numa fase tão embrionária que é difícil fazer um valuation adequado. Kleber, antes de qualquer coisa, parabéns pela aula, obrigado. Respeite patente depositar no exterior. Você pretende depositá-la aqui no Brasil ou, do seu ponto de vista, não vale a pena? Qual a sua opinião? Cara, na verdade, a gente fez uma patente temporária. A patente temporária nos Estados Unidos, ela funciona como marcação a relógio. Então, você entra com o pedido de patente temporária, ou provisória, e depois você tem um ano para fazer o filing da patente definitiva, né? A gente acabou não fazendo a definitiva, né? Porque depois a gente viu que talvez aquela característica não era tão importante, não valia a pena protegê-la tanto, tem um custo para você manter a patente, para tudo isso, com advogado nos Estados Unidos e tal, a gente acabou não fazendo. Agora, eu não teria depositado ela no Brasil depois, eu teria ficado só com a americana. Mas, de novo, porque o mercado de TI é um mercado ainda muito centrado nos Estados Unidos, o nosso plano era crescer para lá, então a gente estaria tranquilo com a patente americana, se fosse o caso. Mais uma pergunta aqui do Ricardo. Provavelmente os investidores estilo Shark Tank Brasil vão querer saber de onde foi tirado o número previsto de faturamento dos próximos anos. Se estamos lidando com um mercado novo, como tornar essa previsão factível? Ricardo, ótima pergunta. De novo, se você vai fazer uma projeção, isso é um modelo, né? Você assume algumas premissas, pega algumas referências de mercado, você cria um modelo de receita, de faturamento, etc., baseado numa série de premissas e num modelo que você consiga defender. Então, o fato é, todo mundo sabe que aquilo é um exercício de elucubração. O que vai fazer aquilo parar de pé ou não na frente de um investidor é o quão razoáveis são as premissas que você assumiu e quão bom é o modelo que você adotou, né? E, obviamente, essa resposta pode variar de um investidor para outro, tá? Então, aí também tem crenças pessoais dos investidores que podem afetar isso. Mas, em geral, o que você vai fazer é isso. Você vai começar, né, medir mercado total, mercado endereçável, quantos clientes você consegue penetrar, por que você consegue, quanto você consegue cobrar, a sua taxa. Vai fazendo um monte de planilha, né, que tenta captar essa ideia e trazer para a realidade. E aí ele também tem que passar pelo teste do bom senso, né? Assim, a gente também olha para um negócio, esse negócio é bom demais, a gente desconfia, né? There's no free lunch, né? Então, nesse caso, o que vale é o modelo adotado e as premissas assumidas, deixar isso muito claro e o impacto que isso tem no teu modelo. Se tem impactos muito grandes, de repente fazer mais de um cenário, até para mostrar como é que isso se espalha, né? Como é que isso afeta o resultado final. Como não ser uma tirano se se queimar? Beleza. Bom, eu acho que ali, de novo, eu não sou o maior especialista do que aconteceu com a Teranos, assisti o documentário lá e, obviamente, ali imagino que exista algum viés também no documentário que foi feito, etc. Agora, existe uma coisa que é muito básica, que são princípios e valores, né? Tipo assim, todo investidor, etc., ele pressupõe boa-fé. Se eu falo que a minha proposta de valor é essa, obviamente essa proposta de valor deve ser real, eu consigo entregar aquilo, não estou, né, vendendo aquilo que não é possível fazer, o que não existe, etc. Cada Teranos foi né, todo mundo dizia que era impossível fazer aquilo, e eles nunca conseguiram fazer aquilo, quer dizer, ali foi complicado. Eu posso explicar rapidinho o que é, se o pessoal não souber. Essa empresa, Teranos, ou Teranos, não sei, ela é uma empresa que foi fundada nos Estados Unidos no começo da década de 2000, uma empresa de biotecnologia, e a proposta deles era fazer um teste diagnóstico de exame de sangue com uma gota só. E a ideia era essa,
surgiu de uma moça chamada Elizabeth Holmes, e a empresa vendeu essa ideia, vendeu muito bem até, conseguiu assim bilhões de investimento, sempre com essa promessa de entregar esse equipamento, que ia ter uma tecnologia revolucionária no mundo da biotecnologia, também no mundo da saúde, medicina. E no fim das contas, eles nunca conseguiram construir esse modelo funcional, e essa bolha acabou estourando tarde demais, no momento que a companhia já valia milhões, bilhões de dólares. Então, assim, era uma ideia muito boa, só que a pessoa vendeu muito bem e acabou se queimando, né? Acabou se queimando totalmente. Não só ela, né? Mas qualquer pessoa que tiver uma ideia parecida agora vai ter esse trauma agora, né? Talvez dos investidores. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que em todo mercado muito volátil, vamos chamar assim, né? Que você tem uma variância muito grande, é muito comum o pessoal usar de analogia de modelos anteriores para se entender. E aí o que o Ali falou é verdade, quer dizer, alguém que vai agora num modelo parecido com o que a Elizabeth Holmes trouxe para Theranos, vai ficar ali sendo questionado. Ao passo que durante muito tempo todo mundo queria copiar o modelo do Uber. Né? O Uber, né, virou a referência de economia de compartilhamento, né? Airbnb ali junto, etc. E aí todo mundo queria fazer porque era um modelo que tinha sido testado e tinha funcionado. Então, existe muito isso. Alguém vai, faz alguma coisa, funciona, aquele modelo ganha um carimbo de é legal, e aí, né, ele se desdobra para outros casos. E o contrário também é verdade. Se algum desses modelos naufraga, ele acaba contaminando outros negócios que tenham qualquer similaridade ou analogia com aquele que falhou. Né? Mas isso acho que é um pouco do ser humano também, né? Sobre a patente feita nos Estados Unidos, ela tem uma validade em cenário internacional no Brasil, por exemplo. Ricardo, eu não sou especialista em patentes. Aí eu vou até sugerir, como vai ter uma aula de patentes, cara, talvez trazer sim. Acho que a Raquel vai falar exatamente sobre isso, sobre questão de territórios, países. A gente vai ter na aula, acho que é a aula 9, se não for a aula 9, é a aula 10, a aula de patentes. Dá um trouxe nessa pergunta aí, depois dá um já manda, já deixa salvo. Kleber, eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar. Você poderia listar assim, alguns erros, que o tema da aula foi como avaliar a ideia de um negócio. A gente acabou fazendo uma mega discussão sobre várias coisas, patentes, investimentos, modelo de negócio e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco assim, você listasse alguns erros comuns de quem está começando, quem está tendo uma ideia, quais são os erros comuns que você poderia falar assim, que o pessoal normalmente comete, né? Porque assim, você falou assim, que o investidor investe em 500 empresas sabendo que, sei lá, 400 e tanto vão falhar. Você poderia falar assim, quais são os erros comuns que levam essa empresa de ter a ideia, mas da ideia não poder encaminhar uma boa startup? Cara, acho que tem vários tipos de erro. E eles acontecem, às vezes, também em momentos, ou às vezes muito iniciais da startup, ou às vezes um pouco mais para frente, dependendo do tipo de erro. Assim, erros comuns. Então, vamos lá. Primeiro, não testar e não pesquisar o suficiente. Né? Você se embrenhar num negócio que você não entendeu as dificuldades. Né? Isso é muito, muito comum. Cara, não tem negócio fácil. Assim, se alguém algum dia sonhou em ter uma startup que a vida dele ia ser tranquila, ou me convida para ser sócio, porque eu não vi, ou tira o cavalo da chuva, porque, cara, eu também não vi ainda isso acontecer. É muito trabalho. E de certa forma, e uma das coisas que é difícil, aí falando em primeira pessoa, é que você tem que se deparar com dificuldades e problemas diariamente e não desanimar.
E saber olhar para os problemas, não enfiar, não dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na terra e fingir que eles não existem. Cara, não adianta. Amanhã eles vão te fantasmagorar de novo. Então, assim, enfrenta os problemas de cara, pesquisa, acha, né, desconfia, testa, vende rápido, testa rápido, deixa o cliente criticar. Isso tudo vai fazer você andar melhor. E geralmente são as coisas que a gente adia, né? Então, os testes chatos, as perguntas difíceis, a gente às vezes, eu já vejo muita startup adiar. Cara, não. Quanto mais a sensação do abismo está na sua frente, mais você vai ser criativo, vai tirar energia para fazer coisas diferentes. Então, testar. O pessoal não gosta muito de ir a campo. É impressionante como eu vejo o ser humano tem uma certa dificuldade de, cara, sujar as mãos mesmo, ir lá, sentar do lado do cliente, ver ele trabalhar, entender, né? E, cara, isso é super importante. Então, essas coisas são relevantes. Outra coisa, a gente se namora da ideia, o que é parcialmente bom. Claro, se você não estiver namorado da sua ideia, você não convence ninguém, né? Então, você tem que ser o primeiro cara a ser apaixonado pela ideia. Mas apaixonado naquele nível que consegue enxergar os efeitos. É mais amor do que paixão, sabe? Você consegue entender, falar, olha, é muito legal o que eu faço, mas tem esse problema, né? Ter essa clarividência das dificuldades dos problemas ajuda você a navegar nos negócios. Então, acho que isso é super importante. E, cara, o que eu vejo, especialmente com startups que nascem dentro de um ambiente universitário, como o caso da Unicamp, né? Às vezes falta o lado comercial. A gente é mais técnico do que o comercial. E os dois, um não existe sem o outro. Então, você reconhecer o lado comercial, a dificuldade de fazer isso, etc., até para buscar, às vezes, um sócio que pense diferente de você, é super importante, né? A gente se namora da tecnologia, acho que a tecnologia é a solução para tudo. Cara, não é. Se ela não virar um produto que conduz aquela tecnologia para alguma coisa que gera valor para alguém, que resolve o problema de alguém, ela não vale nada. Então, acho que são alguns problemas que eu tenho visto mais. De novo, cara, são tentações que todo mundo, de vez em quando, né? Até os mais experientes, como esse que você fala, de vez em quando sente tentado a cair, mas não pode, cara. Você tem que falar, bicho, vamos enfrentar de frente, né? É engraçado, né? Porque é um tipo de coisa que você sabe na teoria, você tem essa frase anotada na sua cabeça, mas na prática pode dar errado, né? Você pode apaixonar pela ideia, você pode ficar com preguiça de testar. É uma... Pensa o seguinte, é que nem fazer dieta e exercício. Todo mundo sabe que tem que comer bem e tem que fazer exercício. Quantas vezes a gente realmente consegue fazer isso? Quem nunca teve uma recaída? Cara, é isso, bicho. Tudo que envolve disciplina passa por esses problemas, né? Então, não é diferente nos negócios, não. Um ótimo exemplo. Vou ler uns comentários aqui do chat para a gente encerrar. O Márcio disse, excelente aula, aprendi bastante. Parabéns, professor. Estando pelo Mato Grosso, venha na UFMT para tomar um café. Obrigado, Márcio. Se eu for, eu te aviso. Obrigado. Paulo Arruda falou, muito boa aula. O conhecimento prático do Kleber é crucial para entendermos as dificuldades e se preparar para lançar uma ideia. Obrigado. Bom, é isso. Acho que eu vou encerrando aqui. Só surgiu aqui uma última pergunta, então vamos combinar que essa é a última, então. A Juliana perguntou, Kleber, o que você, em suas empresas, faria diferente se voltasse num tempo? Nossa Senhora, tanta coisa. Engraçado. Fazer uma analogia aqui, né? Se você perguntar para um investidor multimilionário quantas vezes ele perdeu dinheiro, pergunta para vários milionários, você já perdeu dinheiro na vida? Todos eles vão dizer que sim. Em algum momento eles perderam dinheiro, né? E a resposta deles é que, assim, paradoxalmente, tem muita gente que nunca perdeu um centavo na vida, mas que não é milionário. Ou seja, empreender implica nisso. Você vai errar. Todo mundo vai errar. Eu já errei milhões de vezes, me arrependo de um monte de coisa que eu fiz errado. Se voltasse no tempo, tentaria corrigir.
Mas lidar com isso é parte do processo, quer dizer, e só erra quem tenta. Então, às vezes eu sou meio duro, eu brinco com o pessoal que eu divido o mundo em dois grupos, os que fazem e os que criticam. Eu prefiro pertencer aos grupos dos que tentam fazer, né? Porque, cara, a gente vai errar, me arrependo de um monte de coisa, ter sido mais rápido, ter sido mais assertivo em algumas situações, ter investido em A ou B, não ter investido em C ou D, né? Mas a gente olha para isso, tenta aprender as lições e toca para frente, porque vai acontecer direto, vai acontecer muito mais ainda, normal. Como diz o pessoal de Lean Startup, o importante é falhar rápido e falhar barato. E daí você acerta na próxima. Sem precisar inventar a máquina do tempo. Exatamente. Bom, beleza. Vamos encerrando aqui. O pessoal deve ter aula às 9. É isso então, Kleber. Muito obrigado. A palestra foi ótima. A gente vai deixar a gravação no YouTube para quem quiser rever. Eu sugiro que o começo ali foi bastante informação, um conteúdo muito bom. Acho que vale a pena rever para o pessoal que estiver começando a pensar na ideia do projeto. Vale a pena rever a primeira metade da aula para tentar dar uma clareada na ideia do projeto. E é isso, Kleber. Até a próxima, em nome da Inova. Você já é um veterano nosso aqui, né? Então, até a próxima. Hein? Obrigado. E sucesso para Everflow. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Beleza, tchau. Vou encerrar aqui. Boa noite, gente.